Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bem-vindos! Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Este programa que é uma realização da Assembleia de Deus Missão aos Povos. Hoje, antes de nós começarmos a aula, vai mais uma vez o convite especial para você inscrever-se no canal ADMP TV. Esse canal que tem sido fonte de bênção para as nossas vidas. Inscreva-se no canal da MP TV e não perca congressos, não perca cultos ao vivo, aulas teológicas para deixar a sua classe mais enriquecida, enfim, tudo aquilo que pode agregar para que você tenha uma vida espiritual frutífera e saudável. Assim sendo, inscreva-se no canal e ao se inscrever, não esqueça de clicar no sininho de notificação. Clicando no sininho de notificação, você fica por dentro de todas as nossas novidades. Vamos então para mais uma videoaula abençoada. Meus queridos, a nossa lição hoje é a lição de número 8. A lição de número 8 tem como título uma aliança superior. O nosso texto áureo diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10, palavras do nosso Deus. O capítulo 8, ele é um anexo do capítulo 7. É um capítulo que vai complementar a nossa lição passada e é sugestivo pedirmos para que cada um de vocês, professores, alunos que nos acompanham, que estudam conosco semanalmente as nossas lições bíblicas, esteja a postos com um bloquinho de anotação, com uma caneta, não é? Para que você esteja fazendo apontamentos, para que você esteja anotando tudo aquilo que foi interessante e adequado para você colocar na sua lição, complementando essa revista maravilhosa que tem sido bênção em nossas vidas. A vantagem de ser uma mídia, né, é que você pode pausar, pode voltar, e se você quiser, aliás, nós instigamos isso fortemente, você pode deixar o seu comentário aqui, que teremos o maior prazer em te responder. Juntos nós faremos este programa cada vez melhor, cada vez mais rico em graça e em conhecimento. Amém? O que nós olhamos aqui é que o capítulo 8, ele é um prolongamento, como dito agora há pouco, do capítulo 7. No capítulo 7, nós vemos o escritor da epístola aos Hebreus, podemos chamar de a homília aos Hebreus, traçando os motivos pelo qual o sacerdócio de Cristo, ele é de uma ordem superior. Uma vez que ele finalmente amarra, ele deixa bem fechado e casadinho a ideia de que realmente Cristo é superior em sua ordem e em sua vocação, lembrando que ele fez uso para isso da figura de Melquisedeque, ele agora resolve falar sobre duas coisas. Onde esse sacerdócio serve, ou seja, a superioridade do tabernáculo a qual esse sacerdote de uma ordem superior ministra, exerce o seu ministério, exerce a sua dispensação e também resolve fortificar e ratificar a obra e, claro, a nova dispensação e a nova aliança que esse sacerdócio traz, mostrando que essa nova aliança, ela é superior à antiga aliança. O nosso objetivo hoje é caracterizar a antiga aliança, a nova aliança e dizer em que ela é superior. Quais os aspectos, quais os pontos em que essa aliança supera a primeira aliança. Veremos que não existe apenas duas alianças, houve outras alianças com características diferentes e vamos verificar que em todas elas a aliança feita com Cristo, ela é realmente superior. Para isso, eu quero
convidar os irmãos a ler comigo duas passagens. São duas passagens que o escritor resgata o que ele já fazia no capítulo 7. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 7, ele faz uso de um salmo profético, que é o salmo de número 110. E o escritor, ele se debruça com muito carinho, com muito cuidado, sobre o salmo de número 110, o verso 4, que nós fizemos já uma análise, um estudo detalhado na aula anterior. Agora, no capítulo 8, ele continua ainda a palmilhar, a caminhar sobre o salmo 110, versículo 1 desta vez, não mais o versículo 4. Leiamos Salmo 110, verso 1, na verdade, né? É um poema, então é o verso 1, que diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, como o tapete dos seus pés. Hebreus capítulo 8, versículo 1, nós temos o autor voltando ao Salmo 110, versículo 1, que eu acabei de ler, dizendo: ora, o resumo, a síntese do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade nas alturas. Tanto em Salmo 110, versículo 1, verso 1, quanto em Hebreus capítulo 8, versículo 1, é notório que o escritor ele faz uso de uma expressão tipicamente hebraica, um costume judeu, que é de chamar Deus de a majestade nas alturas, numa forma respeitosa de ressaltar a onipotência do nosso Deus. E ao comparar esses dois textos, o autor continua se dedicando no paralelismo que marca ele, no paralelismo que o faz ser tão diferenciado em relação, por exemplo, às epístolas paulinas. Quando olhamos para esta passagem, é muito interessante observar a expressão sentar, porque ao contrário do que muitos pensam, meu irmão, minha irmã, a expressão sentar indica atitude de autoridade. Quando o Salmo 110, o poeta inspirado por Deus diz que o Senhor assenta-se à destra ou à direita da majestade das alturas, e quando o escritor da Epístola aos Hebreus retrocede a isso no capítulo 8, versículo de número 1, os dois usam a expressão sentar, porque sentar no costume judaico é símbolo de autoridade. Na realidade, até mesmo na cultura ocidental, sentar é um símbolo de autoridade. Por exemplo, um rei, ele senta-se para atender a seus súditos. Uma corte senta-se para proceder a um julgamento. Um professor, por exemplo, ele senta para proceder uma aula, para ministrar uma aula, uma palestra. Portanto, é muito interessante observar o uso empregado pela expressão sentar. Nisto, o escritor destaca com muita coragem, com muita fibra, com muita ousadia, como lhe é característico, falando para uma comunidade judaica cristianizada, uma população ainda em processo de aceitação das doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele, mais uma vez, de forma sutil, ele ressalta, ele fortalece o papel de autoridade do nosso Deus. Nós vamos, para facilitar a análise da revista, para que o irmão esteja fazendo um paralelismo juntamente com a nossa revista, terminamos aqui a introdução e nós vamos para o primeiro tópico de nossa revista. O primeiro tópico da revista tem como temática, epígrafe, um santuário superior. Um santuário superior. Eu quero aqui convidar o irmão a se debruçar um pouco sobre a cultura
desconhecido ilustre, porém inspirado homem que escreveu a epístola aos Hebreus. Nós já conversamos em outros momentos que é uma característica desta carta ter um grego mais rebuscado, enquanto que todas as outras partes do Novo Testamento foram escritas em sua enorme maioria com o grego comum, o grego koiné. Nós falamos aqui que esta epístola foi escrita com um grego mais rebuscado, mais caprichado, que é o grego helenístico. Quando falamos em helenismo, estamos referindo a um fenômeno histórico que foi a propagação da cultura grega e a sua assimilação por outras culturas da época antiga. Ou seja, a difusão, a propagação e a assimilação da cultura grega por outros povos. O escritor demonstra um farto conhecimento, uma farta sabedoria, tanto em relação ao judaísmo e aos seus procedimentos legais e religiosos, pois Hebreus é o livro que mais cita o Antigo Testamento, o livro que mais ressalta textos do Antigo Testamento, numa exegese maravilhosa, profunda e inspiradora, como também demonstra um conhecimento pleno da cultura grega, inclusive fazendo comparações pertinentes com a própria palavra de Deus. Você pode estar se perguntando, mas evangelistas de Israel, o que isso significa? O que quer dizer, por que você trouxe à baila, trouxe à tona justamente essa fala, essa expressão de dizer que o autor conhecia tão bem o grego helenístico? Eu vou te explicar melhor. Um dos principais pensadores gregos que nós temos é Platão, um dos maiores pensadores do período antigo da Grécia, da época de ouro da Grécia, forma o panteão dos grandes filósofos da antiguidade, juntamente com Heródoto, com Sócrates e tantos outros nomes conhecidos. Mas Platão é muito conhecido principalmente no meio acadêmico e muitas vezes por quem fez algum curso na área de humanas, como por exemplo o direito, pelo chamado mito das cavernas. Eu sugiro que o irmão pesquise esse mito das cavernas na internet, você encontrará um farto material sobre isso, mas um dos desdobramentos dos pensamentos de Platão era justamente que os gregos acreditavam, seguir essa vertente filosófica, que o universo ele era dividido em pelo menos dois termos: o mundo das formas e o mundo das ideias. O mundo das ideias se referia àquele mundo perfeito, ideal, real, exato, límpido, concreto. Esse era o mundo das ideias. O mundo das formas era um mundo copiado, era um mundo que não consegue reproduzir com exatidão as formas das ideias. Digamos que o mundo das ideias é quando você tem o objeto em suas mãos e a forma seria a sombra daquele objeto. Apesar de, pela sombra, muitas vezes você reconhecer o original, você sabe que uma sombra não é um retrato fiel, uma sombra não é uma cópia exata do original. Para os gregos, o mundo também era assim. Este mundo em que nós vivemos, este mundo em que nós habitamos, é uma cópia fraca, uma cópia remota de um outro mundo, onde neste mundo existe a cópia fiel e perfeita do que nós vemos aqui. Numa comparação bem rasa para o irmão entender, para os gregos é como se existisse um mundo onde uma cadeira fosse, a palavra cadeira representasse algo verídico, real, perfeito. E essa cadeira que você olha aqui, que você enxerga, que você provavelmente está sentado agora, é uma cópia
mais ou menos arranhada desse mundo, dessa cadeira. Os cavalos que nós vemos aqui hoje, que nós vemos aqui caminhando, correndo pelos pastos e pradarias, seriam simples cópias inexatas da ideia de cavalo, a ideia perfeita, porque em outro mundo existe a figura perfeita do que seria um cavalo. Portanto, o mundo das ideias é o mundo perfeito, é o mundo onde as coisas realmente são o que são, enquanto que o mundo das formas é o mundo das sombras, é uma cópia embaçada, é uma cópia não glamurosa do real. O interessante é que o autor aos Hebreus, ele lança mão desse mesmo recurso, porque quando ele resolve comparar o santuário de Deus com o santuário terrestre, ele faz justamente essa mesma análise. Ele faz, olha, o tabernáculo ordenado lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, pelo próprio Deus, aquele tabernáculo que Deus deu as diretrizes, Deus deu a ordem para que Moisés o erigisse, ele é uma cópia, ele é uma sombra do tabernáculo real, o tabernáculo verdadeiro que está nos céus. Veja que interessante. Ao mesmo tempo em que o autor aos Hebreus, ele se mostra um douto conhecedor e artesão das doutrinas do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, dos textos do Antigo Tratado, ao mesmo tempo ele lança mão de teorias à época modernas, de ideias modernas, não teorias, né, mas pensamentos modernos para aquela ocasião, para fazer uma comparação dos tabernáculos. E ele sabe disso porque a Bíblia está recheada de casos como esse, de textos que o suportam, textos que o apoiam. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 40, está claro para nós, ao lermos, que Moisés reproduziu aqui na terra um tabernáculo que era cópia daquilo que Deus mostrou. Leamos. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Percebeu isso? Ou seja, o próprio Deus diz, olha Moisés, eu te mostrei o tabernáculo verdadeiro, eu te mostrei o tabernáculo real, você vai fazer uma cópia, porque os instrumentos humanos, o material humano, não é suficiente, não tem capacidade, não tem condição de reproduzir com fidelidade a ideia que é o tabernáculo celestial. Onde está este tabernáculo? No céu. O que o autor quis dizer, e ele transmite isso de geração em geração, e as suas palavras têm chegado até nós, o que ele quer dizer, meu irmão, minha irmã, é que o serviço sacerdotal efetuado lá no Antigo Testamento nada mais era do que uma sombra figurativa do real ofício sacerdotal que será e que é exercido por Deus. O sumo sacerdote nada mais é do que uma sombra, uma figura do sacerdócio real, perfeito, santo e acima de todos, que é o sacerdócio de Cristo. O tabernáculo construído por mãos humanas, erigido no deserto, é uma cópia leiga, rasa, do perfeito, maravilhoso que está no céu. Nós não temos condição de imaginar como é. Isaías teve um vislumbre disso, quando lá no capítulo 6, no versículo 1, ele traz um dos textos mais emblemáticos do Antigo Testamento, quando ele olha e ele vê a glória de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu, Isaías, vi a glória de Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a aba dos seus vestidos, enchia os céus.
não há uma figura tão maravilhosa quanto essa composta pelo poeta Isaías. O nosso coração se exulta, porque sabemos que um dia nós iremos adentrar a este tabernáculo em corpo glorificado, para passarmos toda a eternidade com o nosso Cristo. Hebreus é um livro que exorta, que edifica, mas que também nos provê esperança. É um livro maravilhoso. Agora, o tópico 2 de nossa revista tem como epígrafe um ministério superior. Quando olhamos para o ministério de Cristo, nós percebemos que o tabernáculo celestial, que nós falamos no tópico 1 da nossa revista, ele traz algo a mais. Porque no tabernáculo celestial, nós temos associado o serviço sacerdotal, o ministro sacerdotal, lembrando que neste caso o ministro está associado a servir, e a realeza de Deus. Cristo, Deus, domina e coloca o seu trono na posição do altar, do tabernáculo. E o versículo 3, ele é, o escritor aos Hebreus, é interessante que ele sempre faz uso de colocações opostas, ou pelo menos que se complementam. Por exemplo, quando lemos Hebreus capítulo 8, versículo 3, diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Observe que ele faz algumas colocações. Por exemplo, lê comigo aí, ó. Ele diz, pois, depois ele associa, por isso, todo sumo sacerdote, refere-se ao homem, também este sumo sacerdote, refere-se a Deus, é constituído, Deus, era necessário, homem, oferecer, homem, para oferecer, Deus, assim dons e sacrifícios, homem, tivesse o que oferecer, Deus. Ou seja, perceba que dentro de um único versículo, esse inspirado autor, ele trabalha de forma a confrontar a todo momento o pacto e o serviço da antiga aliança com a da nova aliança, e dessa vez focando no serviço mesmo, no ministério. Dizer que o ministério de Jesus, ele é superior. Repare um contraste que o irmão deve pontuar em sua aula, e se você é um aluno, você deve pontuar em suas anotações, que é o contraste das ofertas. Ele diz, olha, lá no sacerdócio antigo, no sacerdócio levítico, o ministério era alicerçado, baseado em ofertas contínuas. O sacerdote, ele fazia ofertas a todo momento, ou pelo menos em prazos estipulados pela própria lei, em Levítico, por exemplo, que é o livro onde se trabalha muito a questão das ofertas pela culpa, ofertas de gratidão. Em tudo isso nós vemos ali a estrutura que foi criada pelo próprio Deus, a legislação criada por Deus. Você percebe que ela era baseada em ofertas contínuas. Porém, o ministério superior de Jesus é diferenciado. Por quê? Porque ele ofereceu a sua vida de uma vez por todas. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Ele ofereceu um sacrifício tão puro e tão perfeito, que o seu ministério cumpriu de uma vez por todas as ofertas contínuas que eram ministradas até então no tabernáculo humano. Repare que o que nós temos aqui é claramente uma imposição de que não há ministério maior do que o nosso Deus. A intercessão feita por Jesus, ela é muito superior à intercessão feita pelo sacerdócio humano. Ele destaca isso aqui muito claramente, por quê? Porque
a intercessão de Cristo, ela foi obtida por meio da junção da natureza humana do homem com a divinal de Cristo, de Deus, de forma que este sacrifício, ele é absoluto para restabelecer a comunhão entre o homem e Deus, é absoluta para resgatar a divindade, confere à oferta de Cristo um caráter definitivo. O ministério de Cristo é superior, porque ele é imaculado, perfeito, o Cordeiro vicário, morto desde a fundação do mundo. É isso que nós temos ressaltado aqui. Quando eu leio o capítulo 8 de Hebreus, eu vejo a graça escancarada, eu vejo a graça estampada, a mesma graça que Paulo veementemente defende na sua carta aos Romanos. Emociona-me quando vejo essas passagens e percebo como o nosso Deus é grande, como pessoas diferentes mostraram em épocas diferentes que o ministério sacerdotal do nosso Deus, ele é superior. A nossa revista complementa mais isso. Se que você pegue o que nós falamos, junte com ela, e você terá uma estrutura maravilhosa para conversar com os nossos alunos. E se você, repito, é um aluno, você está diante de um privilégio de poder ter um estudo como este. Finalmente, o nosso item 3, uma promessa superior, traz o cerne da nossa lição. A aliança perpétua firmada com Cristo é superior a todas as outras alianças. Para isso, o escritor aos Hebreus, ele traz Jeremias, capítulo 31, na verdade. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, oh aleluia, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu me emociono quando leio isto aqui. Ao resgatar Jeremias capítulo 31, para a sua parte em Hebreus capítulo 8, o que o autor queria responder a uma incômoda pergunta: a antiga aliança era ruim? A lei era ruim? Não. A lei é perfeita. A lei é a expressa vontade de Deus. No entanto, Jeremias dá a dica do porquê que ela não funcionava. Não era por causa de Deus, não era por causa da natureza perfeitamente divina e glorificada de Deus que ela não funcionou. Ela não funcionava devido aos homens. A lei, ela não foi abolida. As pessoas pensam, por exemplo, que Hebreus dizia o seguinte: não, esqueça o Antigo Testamento. Pelo contrário, diz: o Antigo Testamento é sim a palavra de Deus, cumprida em Cristo Jesus. O problema era no homem. A antiga aliança não funcionou bem, não deu certo, porque aquelas palavras não estavam escritas no coração do povo de Israel. É justamente isso que ele faz, ao citar Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34, o que o autor da epístola mostra é a fraqueza da primeira aliança. Ela não estava no coração e nem na mente daquele povo.
Vamos lembrar que nós tivemos, na verdade, 4 alianças, se observarmos. Primeiro, nós tivemos uma aliança tácita entre Deus e o Criador. Essa aliança está em Gênesis capítulo 1, ela é indireta, quando Deus conversa com o homem, faz com ele um trato de encontrá-lo à viração do dia. Depois nós temos uma segunda aliança, que foi a aliança compactuada entre Deus e Noé, uma aliança baseada, alicerçada em um arco-íris. Enquanto houver o arco-íris, se manterá a aliança de Deus com Noé. A terceira aliança, com cunho de promessa e vinculada à fé, foi a aliança feita entre Deus e Abraão, prometendo a Abraão fazer dele uma grande nação. A quarta aliança é a aliança mosaica. Por que a aliança mosaica é chamada de a primeira aliança? Porque ela é a primeira de caráter nacional. Portanto, nós tratamos como primeira aliança a aliança mosaica justamente por essa característica que ela possui. A grande questão é, se efetuarmos uma comparação entre essa aliança mosaica, doravante chamada de primeira aliança, e a nova aliança, a aliança alicerçada, baseada no sacrifício de Jesus, a aliança da graça, nós temos sensíveis diferenças entre elas. A primeira diferença é que a antiga aliança ela era falha. Já citamos que era falha não porque a lei era imperfeita, mas sim porque o coração do homem não guardava esta aliança. Por outro lado, nós sabemos que a nova aliança ela é completa e ela é perfeita. Essa é a primeira diferença. Uma outra diferença que nós temos é que a primeira aliança ela era de cunho nacional. Foi uma aliança forjada, feita entre Deus e a nação de Israel. Deus e o povo escolhido. Já por outro lado, olhando o viés da graça, nós vemos que a nova aliança ela não é de um povo. Cristo promove uma nova aliança no sentido universal. Enquanto a primeira aliança era para Israel, a segunda aliança é para toda a humanidade. Podemos inclusive dizer então que tem um caráter de graça universal. A primeira aliança, ela prometia uma herança terrena. A Canaã celestial da primeira aliança, a aliança mosaica, era uma terra real aqui, neste mundo, sujeita às corrupções, sujeita, passível a invasões, a guerras e a depreciação. Já a nova aliança nos fornece uma herança celestial. Não é uma Canaã terráquea, não é uma Canaã alicerçada num terreno aqui neste mundo, não, mas a nova aliança provém a nós uma terra celestial, um galardão celestial, eterno, nas esferas celestiais. A aliança mosaica, ela atribui um padrão, uma regra de vida para o povo. No entanto, ela não gera no povo a ansiedade, o desejo de servi-la. Uma palavra forte, mas que talvez seja mais adequada, é dizer que a aliança mosaica, ela é imposta ao povo, enquanto que a nova aliança não. A nova aliança em Cristo Jesus, além dela prover um modo de vida, um caráter de vida orientado no próprio Jesus, uma vez que a própria Bíblia diz, através da instrumentalidade de Paulo, sede meus imitadores, como sou imitador de Cristo, ela ainda nos provém outra coisa, ela ainda nos fornece o desejo, a vontade, a ansiedade em servir ao nosso Deus. Uma grande diferença entre a antiga aliança e a nova aliança é o espírito voluntário para servir. Isso é maravilhoso. A antiga aliança, ela estava alicerçada em ofertas contínuas. O sacerdote, com o ritual e a liturgia instituído pelo próprio Deus, efetuava ofertas contínuas. E essas ofertas contínuas não custaram nada ao sacerdote. O sacerdote não pagou nada por elas. Por outro lado, a nova aliança, a aliança implementada por Cristo, tem um caráter totalmente diferente. Essa nova aliança, ela é alicerçada em um único sacrifício,
O sacrifício efetuado quando o próprio Cristo Jesus entregou o seu corpo para ser imolado como cordeiro vicário perfeito. Não é mais alicerçada em vários sacrifícios, em um sacrifício contínuo, mas é alicerçada em um único sacrifício eficaz, eficiente e definitivo, o sacrifício efetuado por Jesus no Gólgota, na cruz do Calvário. Por outro lado, nós sabemos que a antiga aliança estava reservada para os descendentes de Abraão, e a nova aliança, ela está reservada a todos aqueles que buscam a Deus, está reservada a todos aqueles que buscam o Senhor, que se voltam a Ele com o coração contrito. A antiga aliança foi entregue para os hebreus, a nova aliança foi uma oferta de Cristo para toda a humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, a lição de hoje ela é impactante, quando olhamos para o contexto no qual está alicerçado e sabemos que Deus é o Senhor da graça e da misericórdia. E nisto temos prova de que a nova aliança é em tudo superior às outras alianças. E o nosso programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que tem estudado conosco semanalmente, a você que tem deixado os seus testemunhos, os seus comentários, as suas sugestões. Muito obrigado. Como sempre dizemos, este programa é feito por mim e por você. Compartilhe, se tem sido bênção em sua vida, servir de edificação, não guarde para você. Compartilhe o link, divulgue nos grupos de WhatsApp, não é? Vamos fazer uma rede de alunos e professores estudando esta palavra tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Nós queremos convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal ADMP TV, este canal que tem sido bênção em nossas vidas. Se você já é um inscrito, verifique se você já clicou no sininho de notificação, porque sendo assim, você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Tem sido um prazer estar com vocês. Quarta-feira que vem estaremos de volta para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que em Cristo Jesus o Senhor te abençoe sempre mais. Amém.